relacionamentos. E é uma frase que me chamou muita atenção, da revista, que ela dizia assim, o próximo slide vai falar: comprometimento requer relacionamento. E é impossível relacionar-se sem... Você entende isso na sua vida? É impossível relacionar-se sem comprometer-se. Algo que eu preciso que você entenda no início dessa série de mensagens, que seja no âmbito cristão, ou seja familiar ou profissional, que comprometimento requer relacionamento, e é impossível relacionar-se sem comprometer-se. Para nós estabelecermos relacionamentos significativos, é necessário assumirmos compromissos. Nessa série de mensagens nós iremos iniciar uma jornada de relacionamentos. Relacionamentos com Deus, relacionamentos consigo mesmo, relacionamentos com o próximo, com a família, com a sociedade, com a igreja. E perceba que no relacionamento os compromissos não são assumidos automaticamente, esse relacionamento será destruído. Perceba quantos casamentos estão destruídos, porque maridos ou esposas não se comprometem. Talvez não chega no ápice do divórcio, mas é um lar completamente destruído pelo egoísmo, pelo orgulho. Ou perceba quantas pessoas são fracas espiritualmente, porque são pessoas que não se comprometem com Deus. E por que isso? Porque é impossível relacionar-se sem comprometer-se. Abra comigo ao nosso texto base, Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Próximo slide está com ele. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai estar na projeção, mas na próxima semana traga ela. Amém? Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus, ela nos diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vamos ler todo mundo juntos? Na projeção? Vamos lá. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Feche seus olhos. Pai amado, nós te louvamos por esta manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu cuidado. E nós te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor venha falar em nossos corações, venha nos ensinar, ó Pai, que essa série de mensagens possa promover mudanças, ó Pai, em nossas vidas, mudanças em nossos relacionamentos, ó Pai, e que possamos desfrutar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesse tempo. É isso que eu te oro, te louvo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Então, nosso primeiro tema da série de mensagens é relacionamento com Deus. E novamente, é impossível relacionar-se sem comprometer-se. E essa palavra relacionamento significa uma ligação com algo ou com alguém. De fato, nós que aceitamos o nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e tivemos um encontro verdadeiro, de fato, nós estamos ligados ou conectados ao nosso Deus. Então, nós estamos nos relacionando com Ele. E quando nos relacionamos com Deus, automaticamente
a intimidade vai crescendo e o comprometimento ele vai se ampliando. Há uma passagem que me chama muita atenção em Salmo 25, eu achei que era Salmo 28 na classe de integração, né? Salmos 25, no capítulo 14, que diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E essa passagem ela me chama muita atenção, irmãos, porque eu percebo uma grande diferença entre você conhecer a Deus e entre você relacionar-se com Deus. Entenda essa diferença. Há muitos que conhecem ao Senhor. Talvez, se você perguntar para a grande população brasileira: olha, vocês acreditam que Deus existe? A grande maioria vai dizer: olha, eu acredito que Deus existe. Talvez a grande maioria vai saber afirmar algo sobre o Senhor. Vai saber que Cristo ele morreu na cruz. Mas Tiago diz: vocês acreditam em Deus? Vocês creem nele? Até os demônios, eles creem, né? Mas você consegue identificar na sua vida comportamentos que refletem o seu relacionamento com Deus? A revista ela nos propõe 3 observações que nos aproximam de Deus. São 3 observações que é óbvio, mas é um tempo de nós voltarmos ao óbvio. A primeira observação é o quê? Oração. Oração nos aproxima do Senhor. A oração, ela é a maneira que nós falamos com Deus. Ela nos aproxima do Senhor. Certamente você conhece a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Nós encontramos lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. E nós compreendemos que esta oração, ela é uma oração modelo. Jesus, ele está nos ensinando a orar. E não significa que devem ser apenas palavras repetidas. Olha, se eu fizer a oração do Pai Nosso, algo vai mudar na minha vida. Não, Jesus, ele está nos ensinando a como falar com Deus. E esse ano eu aprendi que esta oração, ela é separada em 3 pilares. Existem 3 pilares. As nossas orações, elas precisam ter esses 3 pilares que nós encontramos na oração do Pai Nosso. O primeiro pilar, você ora para quem? Para Deus. Mas Gabriel, a oração, ela já é para o Senhor. Mas perceba o início da oração: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o primeiro pilar, o mais importante, é do homem orando para Deus, em forma de louvor, em forma de agradecimento, em forma de contemplação, em forma de adoração. Eu não me lembro o teólogo que disse isso, mas ele diz que 50% da nossa oração, ela deve ser destinada ao Senhor, de contemplação, de agradecimento, de louvor e adoração. Estava conversando com meu pai sobre a revista, né, a diferença entre louvor e adoração. Eu gosto de uma diferença que louvor, você louva Ele por aquilo que Ele faz na sua vida. Eu te louvo pelas maravilhas que o Senhor tem feito. E a adoração, você não louva por aquilo que Deus ele faz. Você adora pelo que Ele é. Assim como Jó, no pó, na miséria da vida, ele se ajoelha e adora o Senhor. Ele tinha motivo para louvar? Talvez não. As coisas estavam de mal a pior, mas ele adora não por aquilo que ele faz. Ele adora por quem Ele é. E talvez você tenha feito das suas orações
Não um momento de contemplação, de adoração, de louvor, de agradecimento, mas você tem feito um momento de pedidos. Tem trocado Deus por um Papai Noel, em que você faz uma lista e Ele vai te atender os seus desejos, as suas petições? Não, irmãos. 50% da nossa oração, ela deve ser destinada a Deus. Oração de louvor, oração de agradecimento, de adoração, de contemplação. Gabriel, mas como eu vou orar? Ora os salmos, começa Salmos 1, 2, 6 e começa a orar. Começa a louvar o Senhor, começa a adorar o Senhor. Mude a sua oração. Ao invés de você despejar os seus pedidos, não, começa a ter um momento de intimidade com Deus. Além de agradecimento, contemple, se relacione com esse Deus. Desfrute de uma intimidade. Mas pastor, eu não sei o que falar com Deus. O que falar para Ele? Então primeiro você precisa conhecê-lo. Uma frase que foi falada muito ano passado: quanto mais eu conheço a Deus, mais eu contemplo, mais eu me maravilho com a sua grandeza. Você precisa se aproximar do Senhor. Você precisa conhecê-lo. Se eu perguntasse aqui, o que a palavra, o que a Bíblia ela diz sobre Jesus? Que arriscaria? Isaías 9, versículo 6, já nos descreve. Você precisa conhecê-lo, amado. Você precisa saber quem que é o Deus que você adora. Quem que é o Deus que você serve. Talvez se eu perguntar um filme aqui conhecido, a grande parte, esse ator, ele já fez esse filme aqui, ele já fez esse filme aqui. Essa novela aqui, essa atriz aqui fazia novela antigamente. Aqui. Nós precisamos levar as coisas de Deus a mais a sério. Então o primeiro pilar, você ora para quem? Para Deus. O segundo pilar, você ora por si mesmo. Primeiro, oração de louvor, Pai nosso que estais no céu. Oração de contemplação, de agradecimento. Depois, você ora para si mesmo. E aí o teólogo diz, olha, 50% você ora para Deus. E aí 25% é uma oração para si mesmo. Ou seja, você apresenta a sua necessidade. A oração de Jesus, após, assim na terra como no céu, Ele diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O nosso pão de cada dia. Irmãos, nós não somos deístas. De crer que Deus ele criou o universo, criou o homem, mas Ele abandonou a sua criação e deixou ela a par. Vocês se resolvem. Não, nós somos teístas. Nós queremos que Deus, Ele não apenas criou, mas Ele sustenta o universo e Ele interfere na história. Perceba o que Paulo vai dizer aos Filipenses. Nós lemos no momento do louvor, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Uma pergunta, você crê nisso? Que Deus ele suprirá as suas necessidades? Amém? Você pode crer nisso, irmãos. Deus está preocupado com a sua necessidade. Ele está atento àquilo que você tem passado. Deus ele não desperdiça uma lágrima dos seus filhos. Ele conhece o nosso sofrimento, Ele conhece as nossas necessidades, e você pode orar com fé, que o melhor Ele fará na sua vida. Mas perceba que o melhor não é aquilo que eu quero, mas o melhor é aquilo que Deus sabe que é melhor para mim. Amém, irmãos? Então 50% nós oramos para quem? Para Deus. 25% nós oramos
para nós mesmos. E o restante, mais 25%, para o próximo. Porque ele diz assim, olha, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O restante dos 25% você ora em favor do outro, porque isso é uma prova de sensibilidade. Sabe, irmãos, às vezes nós erramos nas nossas orações, porque nós nos deixamos levar pelo egoísmo. Gabriel, mas você está me chamando de egoísta? O que é egoísmo, irmãos? Egoísmo é amor exagerado pelos próprios interesses. E às vezes nós oramos e somente os nossos interesses são apresentados. O outro, ele que ore por ele mesmo. Eu preciso disso, eu necessito disso, eu quero isso. Não, nós devemos orar para Deus, nós devemos orar pelas nossas necessidades e nós devemos orar pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos, pelos outros, não apenas os irmãos, mas os próximos, as pessoas ao nosso redor. Esse é o modelo das nossas orações. Então, a primeira atitude que você precisa ter para se aproximar de Deus é o quê? Oração. Amém, irmãos? Estão acompanhando comigo? Amém? Amém. Próximo, qual que é? A Bíblia. O que diz 2 Timóteo 3,16? Vamos ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se a oração ela é a maneira que nós falamos com Deus, a Bíblia é a forma que Deus ele fala conosco. Nós fizemos hoje a classe da integração foi abençoada, foi cheia, glória a Deus por isso. Nós fizemos um exercício lá atrás e eu vou usar aqui o irmão Celso. Imagina o irmão, ele começa a falar comigo, ele começa a conversar comigo, ele começa a falar e ele quer, pastor, estou precisando de sua ajuda, estou precisando conversar com você, estou precisando falar com você. E aí ele vai falando e eu estou olhando, pensando na morte da bezerra, né? Qual que vai ser a sua sensação, irmão? Vai ser muito ruim. É uma sensação quase que de desprezo, né, irmão? Eu quero falar, eu quero conversar com essa pessoa, mas essa pessoa ela não ouve a minha voz. Ela não me escuta. Ela não quer ouvir aquilo que eu tenho para falar com ela. Agora pense que quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor, porque se a oração nós falamos para Ele, a Bíblia Ele fala a nós. E quando nós mantemos ela fechada por uma semana, 2 semanas, um mês, nós estamos desprezando aquilo que Deus tem a falar para mim. Não queremos ouvir a voz dele. Perceba 2 Timóteo 3,16 nos diz que essa palavra, ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela instrui. Ou seja, o que é necessário para mim, tudo que eu preciso saber, eu encontro na Bíblia. Eu não preciso ir além, eu não posso ir além, porque ela é totalmente suficiente para mim. Ela é completa, perfeita. Toda Escritura, ou seja, toda palavra, é inspirada por Deus. É somente pela palavra que nós podemos conhecer quem Deus Ele é e ter fé nele. Eu já falei com vocês sobre
as revelações que Salmos 19 nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das tuas mãos. E Romanos diz que essa revelação geral torna um homem indesculpável. Não tem desculpa. Você olha para a criação e você olha, tem um Deus. Mas pela criação eu não conheço o Senhor. Eu olho para essa natureza, para essa paisagem maravilhosa, mas eu não sei o que Deus ele quer de mim. Eu não sei o que agrada a Ele. Eu estava falando com o pessoal lá na classe, que o pessoal lá de casa, eles me conhecem. Eu sou uma pessoa que não suporto fígado. Nunca gostei. Os irmãos que gostam me perdoem, mas eu nunca consegui gostar. E aí chega no momento da janta, chega no momento do almoço, e eles estão com vontade de comer fígado, eles já preparam uma carne diferente para mim. Por quê? Porque eles me conhecem. Eles sabem aquilo que eu gosto e eles sabem aquilo que eu não gosto. Então, para você saber aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada ao Senhor, aonde você vai encontrar, amados? Caiu aqui. Na sua palavra. Você vai encontrar na Bíblia, na palavra de Deus. É somente pela palavra que nós podemos ter fé nele, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ela é a nossa bússola que nos orienta, que nos direciona. A forma que nos aproximamos de Deus, de ouvirmos o que Ele tem para nós, e é através da sua palavra. E aí eu te pergunto, quanto tempo você tem passado lendo essa palavra, irmãos? Em oração, quanto tempo você tem de oração? Em quanto tempo você lê essa palavra? Eu vou fazer uma pergunta e deixa eu só mapear aqui. Quem tem mais de 5 anos de convertido, levanta a mão. Mais de 10 anos. Mais de 15 anos. Mais de 20 anos. Eu não vou perguntar não, senão eu deduro a idade de alguns aqui. Mas agora pense. Não precisa responder não. Quem já leu aqui a Bíblia inteira? Em toda essa jornada de fé. Tem gente que levanta até com fé, né? Glória a Deus, pastor. Amém, glória a Deus pela sua vida. Quantas vezes você já leu essa Bíblia inteira? Se ela é o seu manual. Entenda, irmãos, algo comigo. Essa Bíblia fechada, ou até mesmo aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, ela não fará diferença alguma na sua vida. Pastor, como assim? A Bíblia, quando eu pego aqui, é Bíblia sagrada. Mas esse livro, com essas palavras, não fará diferença alguma na sua vida, fechado ou aberto na sua estante. A transformação da Bíblia não está nessas folhas, mas está quando lemos, quando nós ouvimos esta palavra. Ela precisa ser lida, precisamos ler. Nós estamos no desafio novamente, ler esta Bíblia toda. Eu estou fazendo um desafio, eu estou tentando superar o ano passado, estou tentando ler em 6 meses. E é possível, irmãos. Porque em 15 minutos, você lê a Bíblia, 15 minutos por dia você lê a Bíblia toda. 30 minutos no nosso dia você lê ela em 6 meses, a matemática vai ali, né? E o que é 30 minutos no nosso dia? O que é 1 hora? Ela é o nosso manual. Eu já contei para vocês o dia que eu contei o aspirador de pó. Tem gente que já ouviu essa história 3 vezes, mas eu vou contar de novo. De eu comprar um aspirador de pó, e aí na empolgação, eu sei montar isso aqui. Já peguei, já fucei, na primeira peça eu só ouvi o barulho do quebrado. E eu falei, meu pai, já chegou, nem tirei os negócios da caixa direito, eu já quebrei uma peça. E aí eu fui pegar o manual. E aí eu fui ler o manual e eu vi que eu estava fazendo completamente. Eu estava pegando uma peça de outro lugar
colocando em outro. E a culpa é de quem? Vou falar, a culpa é minha, né? E a Bíblia, ela é o nosso manual de regra, de fé, de prática. E às vezes nós estamos fazendo exatamente assim, irmãos. Estamos tentando praticar uma vida cristã sem ler. Estamos tentando agradar a Deus por nossas especulações ou por orientações humanas. Mas a palavra dele está aqui. A Bíblia não contém apenas a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já acordou às 3 horas da manhã e foi tentar beber água sem acender uma luz? Tem gente que tem habilidade, uma memória de andar direitinho. Eu, no mínimo, o dedinho arrebentado de manhã. Por quê? Não estou enxergando nada, não estou vendo. A Bíblia, ela é lâmpada e luz para o meu caminho. Pastor, eu estou tropeçando, eu não estou conseguindo andar, eu não estou conseguindo caminhar. E cadê a luz? Cadê a lâmpada para guiar o seu caminho? Você está lendo ela? Amém, irmãos? Nós não podemos andar às cegas, no escuro. A palavra de Deus é a nossa luz. Se você nunca leu ela toda, você conheceu uma parte dessa luz. Não ela toda, porque Paulo diz: toda Escritura, de capa a capa, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Amém, irmãos? O próximo, o último, qual que é? Qual que foi o primeiro? Segundo? Terceiro? O que o slide diz? Quem anda em comunhão com o Senhor, também anda em comunhão com a sua igreja. Primeiro você se aproxima de Deus com oração. Você fala com Deus. Segundo, você se aproxima com a Bíblia. Ele fala com você. Mas não para por aqui, amados. Tem gente que resume a vida cristã: não, eu vou orar aqui, eu vou fazer o Pai Nosso, eu vou ter uns momentos de orações, vou ler alguns versículos. Tá bom, Gabriel. Sucesso. Estou fazendo o que talvez a grande maioria não faz, hein, irmão? Mas não, irmãos. Quem anda em comunhão com o Senhor, também anda em comunhão com a sua igreja. Não tem como separar ou desvincular. O que é uma igreja? O que a Bíblia diz que é a igreja? Corpo de Cristo. Nós somos a noiva. E Jesus, ele é... Você não vai no casamento só para ver o noivo, vai? Se você já fez isso na vida, não é possível. Você não vai ao casamento, eu vou ver o noivo, chegou a noiva, eu nem quero ver, quero nem passar perto. Você vai no casamento para ver um casamento, o noivo e uma noiva. Jesus, irmãos, é o noivo, e ele não vem buscar indivíduos. Jesus, ele vem buscar a sua noiva. Entenda isso essa manhã. Talvez que mais foi falado ano passado, e o que será repetido esse ano é: Jesus não vem buscar indivíduos. Jesus, ele vem buscar a sua noiva. A palavra não trata de indivíduos. Ela não diz: olha, seja santo. A palavra diz: sejam, plural, santos. Porque a palavra não trata de indivíduos. A palavra, ela trata a igreja. Não tem como desvincular. Jesus, ele não te chamou para individualidade. Jesus não vem buscar indivíduos. Jesus vem buscar a sua igreja. Aqueles que se levantarem para falar que a igreja ela não é necessária, eles estão indo contra aquilo que o próprio Cristo deu a sua vida e instituiu. Porque ele vira para Pedro: olha, sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Por isso que Hebreus nos diz, olha, não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Algo que vai ser falado, irmãos, por favor, não falte à noite. Nós iremos iniciar esse ano falando sobre renovação espiritual. E talvez o que a gente precisa é renovação espiritual, viver algo novo com o Senhor. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor, iremos ter uma palavra. Mas pastor, eu ainda não sou batizado. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha ouvir o que o Senhor tem que falar no seu coração. Não falte. Nós vamos falar em renovação espiritual. Se não tiver jeito mesmo, Gabriel, não tem jeito. Acompanha pela live pelo menos. Porque eu percebo que nos dias de hoje se tornou um peso. Eu lembro que antigamente era quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Aí dava um dia que eu falava assim, pai, eu tô com dor na perna. Ele botava eu nas costas e falava, vamos. E hoje a gente tem o privilégio, né, pai, de morar do lado da igreja. Mas na época era daqui até no bairro J, andando, sem carro, sem moto, sem Uber. Não tinha dinheiro para táxi também não, era dedão. Mas nós tínhamos prazer, irmãos. Nós tínhamos aquele compromisso de ir de manhã, de ir à noite. Hoje se tornou peso, Gabriel. Eu vou de manhã à noite, não tem como. Ou eu vou à noite, mas de manhã eu trabalhei a semana toda, eu preciso descansar mais um pouco. E aí a pandemia ela nos proporciona, ela nos adianta as lives, e aí a live se tornou um peso também, porque eu preciso arrumar minha casa, eu preciso resolver minhas coisas. E aí eu retorno àquela frase do segundo slide, é impossível relacionar-se sem comprometer-se. Você precisa ter comunhão com Deus, Bíblia, oração, intimidade. E você precisa ter comunhão com a igreja. Você precisa estar em comunhão com uma igreja local, servindo com alegria, com amor, com fidelidade. E isto é comprometimento com Deus. Aqueles que se relacionam com Deus vivem uma vida vitoriosa, irmãos. Semana passada, no último culto de domingo, tanto na parte da manhã, tanto na parte da noite, a mensagem foi: qual o segredo de uma vida cristã vitoriosa? Não sei se os irmãos já esqueceram. Os 4 pilares: andar com Deus, agradar a Deus, frutificar para Deus e crescer para Deus. Não há atalho. Não há outro caminho, irmãos, para se aproximar do nosso Senhor Jesus. Perceba que mesmo Jesus sendo Deus, Ele tinha a palavra de Deus como base. Ele tinha vida de oração. E por mais que a partir dele que nasceu a igreja, Ele vivia em comunhão, servindo uns aos outros, ensinando nas sinagogas. Amém, irmãos? Caminhando para o final dessa mensagem, novamente, é impossível relacionar sem estar comprometido. Mantenha sua atenção comigo. Se um marido ele não se compromete com a sua esposa ou vice-versa, o casamento irá se autodestruir. Se um empregado não se compromete com o seu patrão ou vice-versa, o relacionamento será destruído e provavelmente o empregado pedirá demissão ou o patrão irá demiti-lo. Perceberam que o relacionamento humano não funciona sem comprometimento? E por que nós insistimos em continuar vivendo assim com o Senhor? De qualquer maneira, sem tempo de oração, sem ler a sua palavra, sem nenhum compromisso com a sua igreja. Mas nada está perdido, irmãos. Tiago 4, versículo 8 diz: se aproximem de Deus, e Ele se aproximará de você. Se você quer viver algo diferente no seu relacionamento com o Senhor, ore,
leia a sua palavra e tenha comunhão. Amém, irmãos?